Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco. Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre as religiões dentro da nossa disciplina, movimentos religiosos contemporâneos. E para isso eu vou usar uma pequena apresentação que eu fiz no curso de missões que foi realizado há alguns anos. Inclusive o irmão Antônio participou desse curso. E a partir dessas ideias nós vamos trazer mais algumas conclusões para o nosso estudo, para nós compreendermos como que devemos nos relacionar com os seguidores, com as ideias dessas outras religiões que não são cristãs. Amém. Então, olha só. A religião ela vem do latim religare, que significa religar o homem a Deus. Então, é a tentativa do homem chegar a Deus. Mas nós vimos que é justamente o contrário. Nós só conseguimos a salvação a partir do momento que Deus teve misericórdia e chegou até nós por meio das dispensações, da lei, e hoje nós estamos na dispensação da graça e sabemos que só temos a salvação, só chegamos à presença do Pai por meio de Jesus. Então, esse conjunto de crenças, práticas, rituais, eles são uma maneira que se entende, que as pessoas entendem ou tentam de agradar a Deus por meio, então, de uma série de ações, ou sacrifícios, ou objetos, ou rituais, ou cânticos, para que daí esse Deus, essa divindade em que eles creem, conceda o seu favor. Tá? Mas a palavra de Deus diz que a verdadeira religião ela é alcançada somente por meio daquilo que nós fazemos dentro do caminho do Pai, dentro da vontade do Pai, dentro da palavra que o Senhor nos deixou. E hoje a expressão da palavra, o verbo vivo, é justamente Jesus. Então a seita, ela vem da palavra secta, que é uma divisão. Então dentro dessa religião, que já é uma tentativa do homem chegar a Deus, ainda ocorre uma divisão onde um grupo vai valorizar uma determinada ideia, uma determinada doutrina, um determinado ensinamento, um determinado ritual, onde ele vai, a partir daí, julgar que ele é o único que tem razão, é o único certo. Então, eles são os poucos escolhidos. Somente por meio dessa tentativa deles de se julgarem os donos da verdade é que vai ser possível alcançar a salvação. Então, a salvação não é mais universal. As bênçãos da divindade são reservadas então para esse grupo que vai então competir por esse lugar na presença desse Deus que eles creem. Então há aquilo que é sagrado, aquilo que é profano. Então somente eles têm acesso àquilo que é sagrado, ao verdadeiro conhecimento. Existe um líder supremo, então sempre nessas seitas, há um culto à personalidade, onde todos buscam também, antes do favor de Deus, o favor desse líder. E a heresia é tudo aquilo que é fora da palavra de Deus. São nossas opiniões, ideias de pessoas que são ou contrárias ou ofensivas à verdadeira fé. Tá? E como que surgiram essas religiões antigas? A primeira referência que nós temos da palavra de Deus é justamente quando Nimrod ele edificou a Torre de Babel. Essa torre, na verdade, era um zigurate, um observatório onde ele julgava que alcançaria aos céus, não no sentido físico, mas no sentido espiritual, por meio da observação das estrelas, por meio então do conhecimento de algo que estava oculto, mas por esse estudo ele conseguiria alcançar. Tá? Então, Babel, como a gente vê, é a origem da cidade da Babilônia. Quando o povo foi disperso a partir da confusão de línguas, aqueles que permaneceram ali sob o comando de Nimrod, então eles construíram essa cidade, construíram essa referência que foi, e ela espiritualmente é considerada a mãe de todas as abominações e prostituições. Não a prostituição física, mas espiritual, de você abandonar o único e verdadeiro Deus e ir atrás, então, de outros conceitos, de outras ideias, de outras doutrinas, de outros rituais, de outras formas de atingir, então, esse conhecimento que originaria a salvação, essa intimidade com a divindade. Tá? A ideia lá de seguir esses falsos deuses, esses conceitos errados, ele era tão forte que Abraão teve que deixar esse local para, então, estabelecer uma nova nação dentro do caminho de Deus. Não tinha como remendar de tão errado que estava lá. Não tinha como ele chegar ali por meio de uma mudança, por meio de uma pregação, por meio de uma palavra revelada por Deus, trazer à tona os ensinamentos de Deus para a salvação. Como a gente vê até no caso de Noé, mas na oportunidade da arca, as pessoas rejeitavam.
Então, por isso, ele teve que ser separado e sair para constituir, então, o pai de uma nova grande nação, e é onde nós somos também herdeiros espirituais. Esses deuses, eles eram, então, feitos à imagem e semelhança do homem, justamente o contrário. Nós, homens, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas ali, então, a criação do homem faz com que esses deuses tenham características humanas e, particularmente, defeitos humanos. Eles são ciumentos, raivosos, se iram por pouca coisa, querem sacrifícios, seja financeiro, seja em termos de sacrifício de animais, incluindo com sacrifícios humanos. Isso na visão errada que havia desde aqueles tempos antigos, inspirado pelo próprio diabo, para que se afastasse de Deus por meio desse engano. Então, o espírito de engano que operava desde aquela época. E a partir, então, dessa religião surgida na Babilônia, que nós temos hoje astrologia, espiritualismo, ocultismo, esoterismo, outrosismo. Tudo isso tem como base isso aí, alguma religião que ela tem os seus rituais, que ela tem a sua magia, tudo isso para aquelas poucas pessoas escolhidas. Tá? Então, nós temos aqui um mapa onde nós vemos a localidade de Ur, onde estava Abraão por ocasião do seu chamado. Aqui uma representação também da Torre de Babel, um observatório para se alcançar até as estrelas. Vamos conversar um pouquinho sobre algumas religiões que não são as mais comuns aqui no Brasil. Eu vou deixar para um próximo vídeo a gente falar sobre as religiões que a gente conhece, que a gente convive aqui no Brasil. Então, olha só, o budismo ele é um tipo de filosofia. O ser humano é a fonte da sua salvação, por meio do seu autoconhecimento e aí também por intermédio de reencarnações sucessivas. Tá? A partir do momento que ele vai crescendo espiritualmente, na busca desse conhecimento, passando por esse ritual de diversas encarnações, ele chega a um estado de iluminação, onde chegaria à perfeição por meio do seu próprio esforço, que seria o Nirvana. Tá? Então, o Dalai Lama ele é uma reencarnação de Buda, até um número de quantas encarnações que já passaram. Quando a China então ocupou o Tibete, ela quis controlar então essa religião e hoje nós temos considerados dois Dalai Lama, um influenciado pela China e o outro que seria o verdadeiro, aquele original, como na visão deles a descendência do próprio Buda, o Siddhartha Gautama, que era o nome dele. Então ele precisa seguir uma série de rituais, uma série de passos, onde ele fala sobre verdades nobres, a dor, o caminho de 8 passos, fala sobre o caminho do meio, ou seja, a estrada da sabedoria, da ética, da meditação. Então muita gente fala a virtude está no meio. Depende. A virtude está naquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Então eles colocam aquela visão, por isso existe a expressão do budismo zen, onde está tudo bom, tudo está lindo, tudo está maravilhoso, você não perde a calma. Então, por meio dessas ferramentas humanas. Então, a gente vê aqui que é um sistema onde essa busca do saber, do autoconhecimento, é o que dá a capacitação para que o homem chegue à perfeição e ele que busque a sua salvação. Então, não criando um Deus. Embora criem coisas sobrenaturais que vão além da sua compreensão, que proporcionam inclusive as reencarnações, mas ele só consegue a salvação por meio do seu aperfeiçoamento e do seu conhecimento. Tá? Então, a gente vê aqui também alguns símbolos. Isso aqui seria o próprio Buda, isso aqui é a ideia de um templo, dos monges desses templos, como nós vemos também em muitos filmes na TV. Tá? E quando a gente vai trabalhar com ele, é isso que a gente tem que meditar, como é que a gente vai pregar o evangelho para um budista, ou se nós estivermos no local que essa maioria é budista, que aquilo faz parte, então, da cultura, da maneira de ser deles. Eu tive oportunidade no curso que fiz na Alemanha de encontrar, de conviver com chineses e eles não tinham a ideia de quem era Deus. Então, tinham dificuldade quando a gente explicava quem é Deus, eles não entendiam como uma pessoa, porque eles não tinham essa visão de alguém onipotente, onipresente, onisciente. E foi realmente uma conversa bem interessante, eu explicando para eles Deus como uma pessoa. Até que eu expliquei assim, de uma maneira que ficou bem claro para ele: Deus é o meu melhor amigo. Tá? E ele falou assim: eu quero conhecer mais Deus. Então nós tivemos a oportunidade de conversar bastante sobre um conceito
que ele não entendia. Ou seja, Deus não é uma ideia, não é uma filosofia, não é um conhecimento. Deus é uma pessoa, o Criador, o único e verdadeiro, que é capaz, então, de controlar, de criar, nos abençoar e de nos salvar. Então, essa é a ideia que a gente tem que tratar quando for falar com alguém que não conhece esse único e verdadeiro Deus, por conta de estar num país de maioria de costumes, de tradições budistas. O hinduísmo então, é originário então, na Índia. Eles têm escritos de sabedoria, também tem essa mesma ideia da sabedoria, do conhecimento. Eles têm, então, da mesma forma, a crença na reencarnação, ou seja, um karma. A pessoa ela traz de uma outra encarnação, na visão deles, é todo um peso daquilo que ele foi, daquilo que ele fez, daquilo que vivenciou, inclusive dos seus erros. E por conta disso ele pode encarnar não só em forma humana, mas também em forma de outras criaturas. Por isso que eles veneram animais, por isso que são vegetarianos, não comem carne, não comem insetos, não comem nada, somente vegetais. Eles têm aqui uma infinidade de deuses, olha só, mais de 300 milhões. Então, o Criador Brahma, esse que seria o conservador do universo, Vishnu, e Shiva seria o destruidor. Ganesha, que é aquele elefante que nós vemos também, que é bem interessante. Olha só a ideia. Aquilo, os opostos, né? Um conservador que quer conservar a estrutura e outro que é o destruidor. Então, eles sempre trabalham nesses conceitos opostos, bem e mal, claro, escuro, dia e noite. Tá? Mas eles têm um sistema de párias. Esse sistema, essa religião, ela é muito boa para quem está nas castas mais altas, quem está nas classes mais elevadas. Mas aqueles que estão nas classes mais baixas, eles só têm a ver o sofrimento e a esperança de uma outra encarnação melhorar um pouco de vida. Por meio da meditação, como tem o yoga, né, e rituais de purificação, que aí ele vai alcançando essas melhores condições para as suas reencarnações sucessivas e a vida aqui nessa terra nesse período. Ela era restrita então à Índia, mas ela entrou na moda a partir então de movimentos que nós vamos até ver um pouco mais à frente chamados de Nova Era, e a partir dos anos 60, com o surgimento de hippies, gurus, vários artistas começaram a defender essas ideias, esses princípios, ou essa filosofia do hinduísmo, tá? Mas somente vendo o lado que interessava, como algo bom. Então tem até uma expressão namastê, como se fosse tudo de bom. Tá? Então acontece que aquilo é interessante para quem está bem, para quem está nas castas mais elevadas, mas ao mesmo tempo eles deixam de lado toda aquela multidão de miseráveis sem acesso a condições mínimas de higiene, sem acesso então a perspectiva de melhora, já que a casta dele é fixa. Mas os artistas, os formadores de opinião, sempre vão ter referência das castas mais altas, como algo bom, algo agradável, algo que estaria ao alcance deles naquele momento para que eles melhorassem, para que eles evoluíssem. Tá? Então, essa ideia do terceiro olho, que inclusive as mulheres usam como se fosse um rubi na testa, né? É chamado chakra da intuição. Eles acreditam em chakras, onde as energias são despertadas. Então, nós sempre explicamos, como a gente conversou esses dias, que o Espírito Santo não é uma energia, não é uma força. Ele é uma pessoa da Trindade. Então, nessas religiões, você vê que tudo é desvirtuado para afastar dentro daquela visão real de Deus que nós temos, que nós queremos que eles conheçam, por meio da pregação do Evangelho. Então, um exemplo aqui de uma estátua representando seus deuses e o pessoal tomando banho no rio Ganges. Então, um rio sujo, poluído, né? E eles creem que, então, que se banhar lá, vão fazer um ritual de purificação. Na verdade, esse rio tem corpos boiando, tanto de animais como às vezes até de pessoas que foram lançados, esgoto e assim por diante, é algo que inimaginável. Mas isso os formadores de opinião, os artistas, os gurus, não mostram. Mostra só aquela parte boa, aquela parte do conhecimento, da filosofia, de você ser alguém melhor, dos níveis mais elevados. Tá? Então, da mesma maneira, a gente tem que conhecer essas ideias para que, trabalhando nesses países de maioria hindu, ou tendo acesso, tendo contato então, com pessoas que creem, a gente poder mostrar essa verdade por meio de Jesus. Tá? Olha só, o islamismo, então, só para a gente concluir, a última que nós vamos falar hoje, depois nós continuamos no outro vídeo,
Ela foi fundada, aqui escrevi errado, não é Moisés, é Maomé, tá ok? Então, fundado por Maomé em anos 622 na Arábia Saudita, na visão deles, por revelação de um anjo. E eles receberam então uma série de escritos, tá, que formaram o Alcorão, que significaria basicamente o livro. Só que olha só, 622 depois de Cristo, nós já temos desde a origem do judaísmo os escritos do Antigo Testamento e já tinha sido escrito todo o Novo Testamento. Então, muito texto naquilo que convinha, naquilo que interessava, foi extraído da própria Bíblia, tá? De outros escritos budistas, confucionistas. Então, é um balaio de gato, é uma colcha de retalhos onde ele extraiu os textos que lhe interessavam. Só para ter uma ideia, aquela ideia do sacrifício de Isaac, que nós lemos lá, que Abraão subiu a um monte para sacrificar, não, eles dizem que não foi com Isaac, que foi com Ismael. Entendeu? Então, eles tiram o que interessa desses textos e ainda deturpam para defender as suas posições, as suas opiniões. Na Idade Média, então, até com o declínio ali da população europeia, onde houve também uma falta de capacidade política, econômica e social, ocorreram as melhores condições para uma expansão muçulmana, tanto no norte da África quanto na Europa. Né? Nós estudamos aqui que os mouros invadiram a Espanha e uma série de outras ações desencadeadas, então, por esses árabes que vieram lá do Oriente Médio e se espalharam, então, por todas essas regiões. E, com isso, eles trouxeram, não só trouxeram para evangelizar, mas para impor, por meio da força, por meio da violência, a sua guerra santa. Ou seja, ou você tem a oportunidade de se converter ao islamismo. Então, é o proselitismo, né? E a jihad é uma guerra santa. Então, se você não aceita essa palavra, você é um infiel, você é um inimigo. Só acreditam no único Deus, né? Não acreditam nem na Trindade, e para eles Jesus é mais um dos profetas de toda uma série de pessoas sábias, mas não creem em Jesus como o único e verdadeiro Salvador, o Senhor das nossas vidas. Tá? Também são contra qualquer tipo de imagem. Tá? Então, né, nesse período ali, eles destruíram na Europa várias catedrais, igrejas, obras de arte, tudo que tinha alguma representação de alguma pessoa ou algo que representasse, então, o catolicismo naquela época. Então, no céu, então, vão ter virgens, rios de leite, mel e vinho, tá? De maneira de que aquelas pessoas que viveram aqui, que seguiram os preceitos de Maomé, a palavra de Alá, eles então vão receber as suas recompensas. Ele vive uma vida miserável aqui na Terra, uma vida de opressão, uma vida sem liberdade, uma vida onde ele é constantemente vigiado e obrigado a seguir esses rituais, mesmo não crendo, mesmo não sendo algo de coração, na esperança de ter, então, na sua vida eterna, uma série de recompensas. Quem assiste aí, ou já assistiu aquela novela O Clone, retrata bem isso. Então, fala que o inferno é um mármore de fogo, né? Fulano vai arder no mármore de inferno, como algo ruim, como se fosse a representação de todo o mal. E nós sabemos que mais do que um lago de fogo, alguma coisa ruim no inferno, mas é a ausência de Deus. Então, nós queremos principalmente que a presença de Deus é a melhor coisa que haverá nesse paraíso e a sua ausência é o que tornaria a eternidade efetivamente um inferno. É uma religião de radicalismo, de intolerância. Então, eles querem ter liberdade, querem ter oportunidade, querem construir suas mesquitas, seus templos, mas não concedem isso nos países de maioria muçulmana, de maioria islâmica. Tá? Então, eles têm rezas diárias, em horários, eles colocam um tapetinho e vão lá se próximo em direção à Meca para fazer as suas orações, as suas rezas. Mas não é, a maior parte não é porque acredita. Também tive oportunidade de conversar, de conviver com muitas pessoas das religiões islâmicas, das suas principais seitas, sunita e xiita, onde ele fazia só porque era obrigado. Ele não acreditava, ele não gostava, ele não queria, ele não via nenhuma vantagem, mas sabia que se ele não agisse dessa forma, ele seria denunciado, né, por outras pessoas dessa mesma fé, tá? E perderia então seu status, onde seria então aí se julgado um infiel. Tá?
E atualmente tem a ideia do retorno do califado, ou seja, o Estado Islâmico, como nós vemos lá, um grupo terrorista, ele quer impor à força, tá? Que o islamismo seja a religião principal, onde ele vai, por meio dessa guerra santa, como a gente viu, a jihad, estabelecer o domínio deles sobre o mundo, impondo então a sua religião, e não por uma conversão, não uma mudança, uma aceitação pela fé, mas pela espada, pelo medo, tá? Pela opressão. Nós vemos aqui então a pedra, né, em Meca, onde representando então como um símbolo dessa religião, o local daí dizem que Maomé subiu aos céus. E aqui nós temos a mesquita. O pastor Luciano foi a Israel, a Jerusalém recentemente, que foi construída no mesmo local do templo do rei Salomão, tá? Como até uma afronta ao judaísmo. A gente não vai conversar muito sobre ele agora, tá? Mas uma das coisas previstas no final dos tempos é que essa reconstrução do templo de Salomão, que será realmente nesse local onde se encontra a mesquita. Ok? Então, da mesma maneira, nós temos que saber como atuar nesse país, porque não há liberdade, há opressão. Muitas vezes a gente não pode nem se identificar como cristão no local desse, senão nós podemos sofrer retaliações, inclusive sentença de morte. Se alguém de uma família se converte a outra religião que não o islamismo, ele é banido da família, é considerado alguém impuro, é considerado realmente pior do que aquele infiel original. Então, é um trabalho muito difícil que somente pela capacitação que o próprio Deus pode dar, que nós vamos ter sucesso em pregar o Evangelho nesses locais. Amém? Então, obrigado, Deus abençoe, e nós continuamos, então, no próximo vídeo, numa próxima aula, conversando um pouco mais sobre esse assunto dos movimentos religiosos contemporâneos. Deus abençoe.